Caros alunos de Processo Civil 2, estamos nessa situação toda peculiar. Eu peço a vocês um pouco de paciência nesse momento inicial, porque tudo é muito recente. Eu próprio não tenho know-how nas atividades à distância, não tenho a capacitação para lidar convenientemente com o Moodle e com outras tecnologias que poderiam ser colocadas à disposição. De modo que, num primeiro momento, como um paliativo inicial, eu vou gravar vídeo ou vídeos, possivelmente vou ter que dividir esses vídeos para que não fiquem muito pesados e fiquem disponíveis, com aquilo que seria a matéria da aula ou de cada uma das aulas enquanto perdurar essa situação de suspensão das aulas presenciais. Esse vídeo aqui já vai começar com a abordagem dos assuntos que seriam tratados na aula de hoje à noite, dia 18 de março. Naturalmente não se vai poder fazer uma abordagem com toda a extensão que em aula seria feito, mas vou, dentro do possível, tentar dar um norte a vocês, lembrando que, em complementação ao que vai ser explanado pelo vídeo, vocês têm à disposição aqueles textos que constam no programa da disciplina que entreguei no início do semestre e que estão lá em anexo ao plano de aulas da Unicinos, e vocês podem imprimir, então, ou ter em mãos esse plano para acompanharem não só quais os assuntos que deveriam ser tratados em cada uma das aulas, mas também quais as leituras que são recomendadas, lembrando que todos os textos estão no Xerox da Unicinos, devidamente numerados com o número da aula. Hoje, por exemplo, para hoje nós temos o texto 3A, que é do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, e temos um texto numerado como 3B do Arthur Torres. E assim sucessivamente em relação às outras aulas também. De início também preciso ressaltar que a questão dos trabalhos, ela por hora fica em compasso de espera. Aqueles que apresentariam trabalho no dia de hoje não precisarão fazê-lo de imediato, até porque eu ainda não tenho como instruí-los bem a respeito da forma como isso deve ser feito, mas já fica a ressalva para todos, não só para quem tem que apresentar hoje, mas para quem tem que apresentar semana que vem ou na outra. Vão fazendo os trabalhos de vocês, vão preparando isso, porque ainda que eu vá postergar um pouco as datas de apresentação para poder fazer essa adaptação inicial, a gente vai ter que fazer essas coisas andarem, então os trabalhos logo terão que ser entregues. Então não deixem de realizando essa atividade em paralelo. Maiores critérios sobre avaliações, a gente não sabe quanto vai durar essa suspensão, então questões relativas à prova e tudo mais, eu sei que é uma angústia para vocês e não tem ideia o quanto é para mim também essa experiência nova e tendo que ser aprendida trocando o pneu do carro enquanto ele anda, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. Então eu vou colocar esse vídeo e provavelmente outros em complementação para suprir a aula de hoje, e vou deixar aberto um fórum para que vocês enviem as dúvidas que tiverem. Ainda que essa sistemática possa ser aprimorada para outras aulas, em relação a de hoje especificamente, eu já saliento que não há nenhuma necessidade de vocês participarem efetivamente no sentido de postarem dúvidas. Realmente as dúvidas que vocês tiverem podem por ali sanar, colocando no fórum. Mas não é uma atividade avaliativa em que vocês vão estar recebendo nota por isso, então não se preocupem que não precisam colocar uma pergunta qualquer apenas com o objetivo de parecer de demonstrar que assistiram a aula ou algo do tipo. É realmente para sanar dúvidas que ficarem. Bom, mas então, começando a tratar dos assuntos dessa primeira aula, eu preciso, antes de tudo, frisar que a análise vai ser tanto quanto sintética se comparada ao que aconteceria na aula presencial.
Os temas previstos para o dia de hoje seriam as espécies de tutela jurisdicional, em continuidade àquilo que já vínhamos vendo em aulas anteriores. Dentre essas espécies, a classificação tradicional que os processualistas brasileiros faziam, alguns outros critérios de classificação relacionados ao momento em que a tutela é prestada, a sua duração, o momento do processo e a anterioridade ou não dessa tutela em relação à ocorrência de um dano no mundo real. Vamos ver ainda um critério especial aqui, que é o da eficácia da decisão. Na sequência, trataremos da teoria da constante 15 do Pontes de Miranda, falaremos um pouco sobre tutelas provisórias e depois uma parte geral sobre os tipos de atos decisórios, onde a matéria começa a ficar um pouco mais objetiva, talvez mais palpável, menos teórica do que o que nós víamos até então. Pois bem, começando pelas espécies de tutela jurisdicional, vale lembrar o que já foi referido nas duas aulas anteriores, de que a tutela jurisdicional nada mais é do que uma das formas de tutelar, de proteger os direitos. E essa tutela jurisdicional tem como peculiaridade o fato de contar com a intervenção de um terceiro imparcial, dotado de estatalidade, portanto é o Estado juiz que presta essa jurisdição. Esse terceiro interessado estatal possui coercitividade em relação aos seus comandos, então ele consegue fazer impor as suas decisões. E como última característica relevante aqui para nós, a circunstância de a tutela jurisdicional ser necessariamente prestada pela via processual do processo. A tutela jurisdicional, como qualquer objeto complexo que ela pode ser vista sob os mais diferentes ângulos. Tentando tornar isso mais palpável, eu diria que se nós fôssemos classificar pessoas, nós poderíamos pegar como critério a altura para classificar as pessoas em baixas ou altas, quanto ao peso para classificá-las em magras, gordas, pela cor da pele, pela origem, enfim. São múltiplos os critérios que poderiam ser utilizados. No que diz com as espécies de tutela jurisdicional, da mesma forma, nós podemos fazer essa classificação por critérios distintos. E eu vou fazer cada uma das classificações a serem trazidas aqui em separado das demais. A primeira das classificações, que é a mais comumente vista na doutrina brasileira, é aquela que serviu de base à organização do Código de Processo Civil de 1973, em que se tinha 3 livros nesse diploma legal, separando um livro para o processo de conhecimento, outro para o processo de execução e outro para o processo cautelar. Pois bem, isso nos leva às 3 espécies, portanto, que seriam a tutela cognitiva ou de conhecimento, tutela executiva e tutela cautelar. Ao longo do tempo, a maioria da doutrina foi reconhecendo que a terceira categoria ali colocada, da tutela cautelar, em realidade não cabe dentro dessa classificação. O critério utilizado para que se diga que uma tutela é cautelar não é o mesmo critério que se utiliza para distinguir uma tutela de conhecimento de uma tutela executiva. De modo que aqui, nesse momento, eu farei apenas a distinção entre a tutela executiva e a de conhecimento. O que caracteriza a tutela de conhecimento ou cognitiva é que, nesse momento do processo, ou quando essa tutela está sendo prestada, o que se pretende é definir o que deve ser, se quer do órgão julgador que verbalize o direito, que diga o direito. O problema que se tem para ser resolvido pelo judiciário é uma crise de certeza, isto é,
uma incerteza sobre qual o direito aplicável, sobre se é devido ou não alguma coisa. Esse tipo de prestação de tutela jurisdicional decorre, portanto, da chamada pretensão contestada, isto é, da pretensão que é exercida pelo autor e questionada, colocada em dúvida por parte do seu adversário. Bem, quando se fala numa tutela exclusivamente cognitiva, não se está pensando ainda em nenhuma interferência efetiva sobre a realidade fática, apenas esse ato por parte do Estado juiz de dizer o direito aplicável, de dizer como as coisas devem ser. No que tange à tutela executiva, aí o foco é outro. A atividade jurisdicional prestada é uma atividade de transformar a realidade prática, fazendo com que aquilo que deve ser feito de fato o seja. Estamos aqui diante de uma crise de realização do direito. Não há mais, necessariamente, ao menos, uma dúvida sobre se é devido ou não é, mas sim um problema quanto à realização daquilo que é devido. Especialmente quando se fala num processo que passou já por uma fase de conhecimento e agora entra numa fase de cumprimento de sentença ou numa fase executiva, o problema que se apresenta para que o judiciário resolva é no sentido de, na grande maioria das vezes, extrair patrimônio do devedor a fim de entregá-lo ao credor. Essa tutela executiva, portanto, ela se caracteriza por uma atuação sobre a realidade, uma prática de atos materiais por parte do magistrado, não uma simples verbalização do direito. Na fase executiva, assim como na fase de conhecimento, nós temos um ato decisório final que recebe o nome de sentença no primeiro grau de jurisdição. Nessas duas fases do processo, elas se encerram por uma sentença. Mas a sentença, no sentido de dizer o direito, tem relevância apenas na primeira dessas fases. Na fase de execução, ao contrário, não há maior prejuízo prático se o magistrado, por hipótese, deixasse de sentenciar, porque a sentença não é o objetivo final da execução. A sentença de um processo de execução, em regra, se limita ao seguinte: diante do pagamento efetuado, ou diante da liberação dos valores em favor do exequente, julgo extinta a execução, arquive-se com baixa. Portanto, o conteúdo decisório é quase nulo e é irrelevante. O que importa para o exequente é o ato anterior de entrega do numerário, ou de entrega do bem da vida a que ele faz jus para ele. Se o magistrado se esquecesse de, na sequência, determinar o arquivamento do feito, um prejuízo que poderia haver é apenas em relação ao executado, que continuaria tendo um processo cadastrado como pendente, ele sendo réu, se ele precisasse de uma certidão negativa. Mas, enfim, do ponto de vista daquele processo específico, não haveria um prejuízo maior. Nem autor nem réu estariam tão preocupados com a falta da sentença, porque o objetivo último era o atingimento da tutela direta, da realização do direito material, como eu dizia. Bem, já no que tange a tutela cautelar, eu disse que ela não cabe exatamente aqui dentro desses padrões, porque a tutela cautelar ela vai se diferenciar da tutela satisfativa, e por isso vou, num momento seguinte, fazer essa distinção entre essas duas categorias. Interrompo por hora esse vídeo para que ele fique num tamanho adequado e continuamos num próximo.